Olá, amados irmãos, eu sou o pastor Roberto Carlos e eu sou o dono desse canal e estou aqui nessa noite para comunicar com vocês. Isso é um assunto muito importante. Eu quero hoje falar sobre a sétima carta que foi endereçada a uma das igrejas da Ásia Menor. Essa sétima carta foi escrita para a igreja em Laodiceia. E eu quero dizer para vocês que essa cidade de Laodiceia, ela não se chamava Laodiceia. Antes, ela tinha um outro nome. E o nome dessa cidade era Dióspolis. Esse nome Dióspolis significava cidade de Deus. E quem mudou o nome de Dióspolis para Laodiceia? Foi um homem chamado Antíoco Epifânio Tel, ou mais conhecido como Antíoco Tel II, ou Antíoco Tel II. E ele conquistou essa cidade de Laodiceia e conseguiu trocar o nome dela de Dióspolis para Laodiceia. E você pode se perguntar, mas por que ele mudou este nome? Já que ela tinha o nome de Dióspolis e tinha um nome que significava cidade de Deus, trocou esse nome de Dióspolis para Laodiceia. É porque ele tinha uma esposa e ele a amava muito. E o nome dessa esposa era Laudice. Em homenagem a Laudice, a tua esposa, ele então colocava o nome de Laodiceia, porque essa cidade aqui não foi a única que ele fez isso. Nós temos registro na história de mais ou menos 5 cidades que este homem conseguiu trocar o nome dela. Lá na Índia, até hoje, tem lá uns restos de uma cidade conquistada por Antíoco, que ele conseguiu colocar também o nome nela de Laodiceia, em homenagem à tua esposa Laudice. E não era fácil assim para ele trocar o nome da cidade. Às vezes, ele foi tirano, teve que usar força, teve que usar a guerra, o braço, para poder mudar o nome da cidade. Mas chegou um tempo que isso não estava funcionando mais. Ele passou então a mudar a estratégia. Ele passou a seduzir as pessoas, porque ele percebeu que as pessoas preferiam morrer do que aceitar trocar o nome da cidade dele. Então esse homem começou a trabalhar desta forma. Interessante a gente analisar também, amados irmãos, que estão aí nos acompanhando em nosso canal, é que esse homem que mudou o nome dessa cidade, que conquistou essa cidade, trocando o nome dela de Dióspolis para Laudice, esse homem ele teve que lutar muito, ele teve que batalhar muito para conseguir trocar o nome dessa cidade. Mas no caso dessa aqui em pauta, do capítulo 3 do livro de Apocalipse, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu mudar o nome dessa cidade para Laodiceia. Mas eu quero também fazer algumas colocações para vocês, que essa carta foi escrita para essa igreja, e muita gente confunde, porque a gente lê muito e diz, olha, carta à igreja de Laodiceia. Passa-se uma imagem, uma impressão, que o nome da igreja era Laodiceia. Mas é bom a gente separar aqui que o nome da igreja não era Laodiceia. O nome da igreja, a gente não tem de fato um nome, mas o nome da cidade é Laodiceia. Então Laodiceia era o nome da cidade que ficava situada na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Para ficar assim mais prático e mais fácil para a gente poder entender. Outro ponto importante que eu quero também compartilhar com vocês é o seguinte: toda carta possui um remetente e um destinatário. Toda carta tem que ter um remetente e precisa também de um destinatário. Quem foi o remetente dessa carta? Foi João? Não, não foi João. João foi simplesmente o escrivão. Alguém dita no ouvido de João, ele pega a sua caneta e começa a anotar tudo o que falavam para ele. E então ele pôde assim registrar essa carta que foi escrita para a igreja em Laodiceia. Vamos tentar descobrir no texto quem foi o remetente dessa carta? No versículo 14 ele diz assim:
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Isso diz o Amém. Olha só. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vocês conseguiram aí detectar quem é o remetente dessa carta? É o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmão, era o próprio Deus. O Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? É o próprio Deus. Ele quem escreveu essa carta. Ele é o remetente dessa carta. Agora vamos tentar descobrir, amados, quem era o destinatário dessa carta. Olha só. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Quem é o destinatário dessa carta? O anjo da igreja. O pastor da igreja, o líder, a liderança daquela igreja era o destinatário dessa carta. E por que Deus escreve essa carta justamente para o anjo da igreja, para o pastor da igreja? Sabe por quê, amados? A quem mais é dado, mais é cobrado. Se essa igreja estava nessa situação, o anjo dessa igreja, o líder, o pastor dessa igreja, tinha muito culpa. Ele era uma das peças principais que deixou essa igreja chegar desse ponto. Por não doutrinar a igreja, por não ensinar a igreja, por não corrigir a igreja, por não pregar a palavra de Deus como deveria ser pregado, essa igreja chegou nessa situação. Então, amados, o destinatário dessa carta era, então, o anjo daquela igreja, o pastor daquela igreja, a liderança daquela igreja era o destinatário dessa carta. É bom lembrarmos também, amados irmãos, que essa cidade tinha um grande problema com a água, porque ela não tinha uma água potável. A água potável dessa cidade vinha de duas cidades próximas. Uma cidade chamada Colossos e outra cidade chamada Hierápolis. E essa água vinha de lá em forma de arqueduto. Era uma parte, né, mais ou menos assim, e a água vinha correndo dentro dela até chegar. E quando chegava da cidade de Laodiceia, a água estava morna, não tinha como beber. Então, o Senhor Jesus usa essa metáfora de falar que é nem morno e nem quente, nem frio e nem quente, mas era morno, para que o povo pudesse se entender, usando então essa simbologia dessa água, que ali não tinha uma água morna, não tinha uma água potável. Interessante lembrarmos, amados irmãos, que no versículo 2 desse texto, ele diz o seguinte, olha, eu sei as tuas obras. Ele diz, eu conheço, eu sei do que passa aí dentro do seu coração. Eu conheço o que está dentro de você, da sua mente. Ele está dizendo isso para nós nessa noite. Eu sei o que está dentro de você. Eu conheço a tua mente, eu conheço o teu coração. Quando ele diz, olha, eu sei as tuas obras, que nem és morno, que nem és frio, e nem és quente. Muita gente às vezes não entende muito bem essa colocação aqui, mas veja bem, vou tentar ser um pouco claro aqui para você. Existem coisas da nossa vida que só serve frio, outras coisas só serve quente. Por exemplo, você está com muita sede, uma água quente não vai solucionar o seu problema. Ali só serve uma água fria, só serve uma água gelada. Uma água morna nesse momento não vai te surgir nenhum efeito. Então uma água nesse momento tem que ser gelada, uma água fria. Agora pense você também, amado, uma Coca-Cola. Como que uma Coca-Cola é bom? Bem gelada, bastante gelo. Não é isso? Porque tanto a água para matar a sede e uma Coca-Cola tem que ser gelado. Imagine vocês um café. Você acorda de manhã para tomar um café e pega naquele café ali, o café está morno, o café está frio, esse café está velho, esse café não presta, porque o café só serve quente. Amado, no caso do crente, ele só serve se ele for quente. Quente gelado, crente morno não presta. O crente tem que ser fervoroso, cheio do Espírito de Deus, cheio da graça de Deus, porque o crente não pode ser nenhuma coisa nem outra. Ele não pode ser frio, ele não pode ser morno, ele não pode ser meio barro e meio tijolo. Ele tem que ser uma coisa só.
O crente tem que ser quente, fervoroso. Então o Senhor Jesus escreve essa carta dizendo, tomara que fosse frio ou se fosse quente, porque o frio tem a sua utilidade e o quente também. Agora o morno, no caso do crente, não serve, não funciona. Então por essa razão ele faz essa colocação aqui nesse texto. Olha só, ele diz, olha, porque és morno, não és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te. Sabe o que eu aprendo aqui, amado? Eu aprendo aqui que o crente morno causa náusea no Senhor Jesus. Agora, o meu grande questionamento, a minha grande pergunta é, o que você tem causado ao estômago do Senhor? O que nós, o que a igreja do século XXI tem causado ao estômago do Senhor Jesus? Tem causado náusea, vômito? Oh, querido, isso aqui é muito sério. Quanta gente vivendo uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quantas pessoas que tornaram-se insensíveis à voz de Deus e acabam se acostumando com o pecado. Eu estou aqui nessa noite para te alertar. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que nós precisamos não ser como os crentes da igreja de Laodiceia. Olha, essa igreja, amados, daqui, que vivia esta situação, olha o que está escrito do versículo 17. Como dizem, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aqui eu consigo, amado, detectar dois pecados dessa igreja. O primeiro pecado é o pecado da mornidão. Crente que tudo está bom para ele, nada é pecado, vai empurrando a vida com a barriga de qualquer jeito, tanto faz se o rio estiver descendo ou se o rio estiver subindo, nada tem problema. Esse é o primeiro problema. O segundo problema dessa igreja era o orgulho. Olha só. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Será que esse é o seu problema? Será que esse é o problema da igreja do século XXI? Amados, precisamos de ter mais cuidado com isso. Observe que nessa igreja, aqui não tem uma queixa contra ela contra a prostituição. Aqui não tem uma queixa contra ela contra adultério. Aqui não tem uma queixa contra ela como de crente fazendo fofoca, de semeando contenda uns com os outros. Não tem. Aqui, o problema dessa igreja era a mornidão e o problema dessa igreja era o orgulho. Eu estou satisfeito, estou abastecido, não tenho falta de nada. Amados irmãos, vamos ter cuidado, vamos ser mais humildes, vamos reconhecer a nossa fragilidade, vamos reconhecer a nossa pequenez, para que Deus possa dessa forma, então, nos abençoar. Mas um outro ponto que eu quero aqui ressaltar aqui com você dessa noite, é que o Senhor está dizendo, no versículo número 19, olha, eu repreendo e castigo a todos quanto o amam. Por que o Senhor Jesus disse isso para essa igreja? Sabe por quê? Porque ele amava aquela igreja. Ele não queria perder aquela igreja, mas ele queria, amados, trazê-los de volta ao primeiro amor. Ele queria reconquistar aquele povo de novo. Se você nesta noite me ouve e está passando por lutas, por problemas, por dificuldades, Deus está enviando talvez essa prova para você porque Ele te ama. Ele quer trazer você de volta, trazer você aos caminhos deles novamente. Ele quer que você, de fato, então, faça um compromisso com Ele a partir de hoje, porque Ele ama e Ele corrige todo aquele que ama. Olha aqui no versículo seguinte, versículo número 20, ele diz, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, amado, ele está batendo na porta daquela igreja e ninguém ouvia o barulho. Por quê, amados irmãos? Sabe por quê? Os cuidados desta vida, os afazeres desta vida, o corre-corre desta vida, não nos deixam ouvir a voz do Senhor Jesus que bate na nossa porta, que bate no nosso coração, querendo entrar, mas nós estamos tão ocupados com o cuidado desta vida que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor Jesus.
E nesta noite Ele te alerta. Nesta noite Ele está aqui para dizer para você: para um pouquinho para me ouvir. Senta um pouquinho, tenha um tempinho para mim, para que você possa ouvir a minha voz, atender o meu chamado. Nestes últimos tempos, estamos num corre-corre tão grande, a internet, o celular, as redes sociais não têm deixado que a gente pare um pouquinho para ouvir a voz de Deus, para conversar um pouquinho com Ele. Assim estavam os irmãos dessa igreja em Laodiceia. E eu quero concluir essa minha reflexão com vocês nessa noite, dizendo o seguinte: todas as cartas, todas, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Sardes, Filadélfia, todas as igrejas que receberam uma dessas cartas, ele fez uma promessa. Vamos tentar descobrir qual é a promessa que ele fez para essa igreja. Ele diz o seguinte: olha, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha só, para quem ele fez a promessa? Para todo mundo? Não. Ele diz, olha, ao que vencer. Não adianta começar bem a sua caminhada cristã. Não adianta começar muito bem a sua vida cristã. Melhor é terminar melhor do que você começou. Muita gente começa a vida cristã muito boa. Começa caminhando muito bem. Mas no meio da caminhada ele cansa, ele para. Entra por encruzilhadas da vida. Entra por outros caminhos que não consegue chegar no final. O prêmio aqui, amado, é para quem cruza a linha de chegada. É para quem chega no final, é para quem cruza a linha de chegada. Essa promessa, ao que vencer, é para quem vencer. Eu quero te encorajar neste momento a não parar a sua caminhada, a não parar a sua jornada, mas prosseguir nessa caminhada, para que você possa, dessa forma, então chegar no final dessa vida. E a promessa? Qual é a promessa? Ao que vencer, eu dar-lhe o direito de se assentar comigo. Oh, que coisa linda! Aquele que vencer vai se assentar no trono. Vai estar do lado dele. Mas escute uma coisa. É para quem vencer. É para quem chegar no final. É para quem cruza a linha de chegada. Não pare da sua caminhada. Não pare da sua jornada. Mas vá até o fim. Para que você possa receber, então, essa promessa que foi feita para os irmãos da igreja de Laodiceia. E a quem pense e comente e diga que essa carta não é para nós, é só para os irmãos da igreja em Laodiceia. Mas analise comigo para vocês verem o versículo de número 22. Ele diz, olha, quem tem ouvidos, ouça. Então essa carta é para quem tem ouvido. Se você consegue me ouvir, se você consegue assimilar a minha palavra nesta noite, você então está incluído na responsabilidade de que essa carta também ela é para você. Ao que vencer, e aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neste momento, amado, Deus quer que você pare, quer que você analise, quer que você ouça o que Ele está dizendo para essa igreja e também é para nós. Quem tem espírito ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe ricamente e te abençoe. E quero dizer a você que se inscreva em nosso canal e você compartilhe os nossos vídeos. Entre em nosso canal, já temos várias mensagens lá e creio que Deus vai estar falando com você. Muito obrigado. Um forte abraço. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.